Muito boa tarde, Minas Gerais, sabadão de carnaval aqui no Globo Esporte e o bloquinho do Unidos do GE já tá na área, viu? E tá começando a Supercopa do Brasil Feminina. Amanhã tem Flamengo e Ferroviária com transmissão da Globo 10h30 da manhã, tem Internacional e Corinthians no Sport TV e hoje também no Sport TV tem Cruzeiro e Real Brasília 7h30 da noite. E nós preparamos um raio-x sobre os times mineiros nesse início de temporada do futebol feminino. A Supercopa fez parte do calendário do Atlético no ano passado. As Vingadoras acabaram eliminadas pelo Corinthians nas quartas de final. Hoje, o momento do futebol feminino no clube é de reestruturação. Pegamos o time da Série B, né? Colocando na Série A. E agora, vamos ver aí para os próximos 3 anos, mas vamos criar uma organização certinha, né? Para que a base continue bem. Para 2024, são 19 contratações e apenas 7 jogadoras que permaneceram da temporada passada. O time deixou o campo onde treinava há 2 anos, a Arena Santa Cruz. Agora divide os treinos entre Cidade do Galo, Vila Olímpica e o campo do Racing Esporte Clube, de futebol amador, que é público. O GE apurou com a Prefeitura de Belo Horizonte que o local não possui alvará e que não poderia funcionar. Ainda segundo a Prefeitura, a empresa que tem a concessão do campo está providenciando a documentação para a reabertura. Mesmo assim, o time treinou lá nessa semana. O Atlético informou que aguarda o alvará e que a Prefeitura indicou o local. Além disso, o time vai usar o campo eventualmente, até que a estrutura da Vila Olímpica esteja pronta. Se a equipe principal só entra em campo em pouco mais de um mês, a base atleticana já estreou, também reformulada. A base das Vingadoras disputa o Brasileirão Sub-20. O time do Atlético que entra em campo é uma parceria com o projeto social Futebol é Vida, que trabalha na formação de meninas de comunidades de Belo Horizonte. O Atlético ofereceu esse convite para a gente poder estar atuando, representando a camisa do Atlético. O Atlético está nos apoiando nesse sentido, né, com a parte logística. Lele é uma das poucas jogadoras que permaneceram da base do ano passado e vê a parceria como uma oportunidade. O brasileiro, a gente sabe que é um campeonato que dá visibilidade para todas elas, então essa parceria foi muito boa, né, que o Atlético teve com o Lele para a gente poder, né, continuar fazendo esses campeonatos, continuar jogando e as meninas terem mais oportunidade. Muito além dos novos idiomas, da estreia na elite do Brasileirão, a temporada vai ser de grandes desafios para as cabulosas, espartanas e vingadoras. Cláudio Rezende está chegando, o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes na Itatiaia aqui no bloco do Rádio Esportes. Nós estamos chegando, né, Cirilo? É isso aí, Cláudio. Firme e forte nesse sabadão. Os jogadores do Atlético estão podendo curtir o carnaval aí do jeito que eles querem, né? Uns preferem ficar mais quietinhos, descansando. Tem outros até que já postaram fotos aí pelas avenidas, né? Ontem o Paulinho já postou foto lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O Arana estava lá no AMB em São Paulo. Tem outros atletas viajando porque amanhã tem reapresentação do elenco para a preparação. 5ª rodada do Campeonato Mineiro para o Atlético é contra o Tombense na quarta-feira de cinzas. Então, acabando o carnaval, é o bloco da Arena MRV, hein? Do Atlético contra o Tombense nesta quarta-feira. Antes da gente falar desse jogo aí, inclusive o Simões tem uma projeção que ele estava me falando ali, eu quero que ele traga para os ouvintes da Itatiaia como que essa rodada aí, Atlético e Cruzeiro podem se ajudar, hein? Mas antes, vamos falar da reunião no Conselho Deliberativo do Atlético, Cirilo. Foi marcada para o dia 26 de fevereiro, no final desse mês, uma segunda-feira à noite. Algumas pautas serão votadas, entre elas a injeção de mais de 200 milhões na Sociedade Anônima do Futebol, na SAF do Atlético. Tem matéria no site da Itatiaia, quem quiser conhecer esse aporte, o investidor, né? O investimento será feito pelo Banco Master, que já possuía cerca de 10% da Galo Holding. Agora, ele injetou 100 milhões lá atrás, né? Agora mais 200 milhões. E o que vai acontecer? Os demais investidores da Galo Holding vão diminuir o percentual. Aumenta o percentual, Banco Master,
diminui dos demais investidores. Rubens Menin, Ricardo Guimarães, entre outros. E não mexe nos 25% que a SAF, que a associação tem na SAF do Atlético. A Associação Clube Atlético Mineiro mantém 25%, então permanece inalterado. Esta operação será aprovada pelo Conselho Deliberativo do Atlético, entrando grana aí, entrando 200 milhões na SAF do Galo. O aporte inicial lá em outubro foi de 900 milhões, agora 200 milhões para a SAF do Atlético. Informação, portanto, está lá no site da Itatiaia, quem quiser saber mais sobre esse assunto. Ô Cirilo, mas o Galo pega o Tombense, que tá lá no grupo do Cruzeiro e tem hoje das melhores campanhas, porque o segundo melhor, né? O time que ficar em segundo, ficar o melhor de todos, vai se classificar. Então o Galo pode assumir a liderança do seu grupo, vencendo, e aí o Vila Nova joga em casa com o Atlético, mas é parada dura pro Leão do Bonfim. O Atlético tem um bom time, o torcedor do Galo viu, né? No jogo do meio de semana. E vai acompanhar depois o Atlético, o clássico na quinta-feira, né? Entre Cruzeiro e América, o Galo logicamente querendo não só o primeiro lugar do seu grupo, mas também uma melhor colocação geral, já analisando a questão de vantagens nas semifinais do Campeonato Mineiro, Cirilo. Pois é. Ô, Alexandre, já que o nosso Cláudio Rezende destacou, levantou essa bola, essa próxima rodada do Campeonato Estadual, tendo o Atlético contra o Tombense na quarta-feira, 8 horas, tendo o Cruzeiro contra o América na quinta-feira, 8 da noite, mais jogos importantes para essa definição de classificados para o Campeonato Estadual, até porque, Simões, como eu disse, mais da metade do campeonato já vai ter ido embora. Então, é uma reta final importante, com jogos, com confrontos importantes, pensando em qualificação. Tudo bem, Simões? Boa tarde. Tudo tranquilo, Cirilo. Boa tarde, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Olha só, a quinta rodada dessa fase classificatória será a mais importante do Campeonato Mineiro de 2024. Por um aspecto muito simples. Os 6 times que brigam para ir às semifinais vão se enfrentar. Então, a gente tem o Atlético e Tombense na quarta-feira, a gente tem o Vila Nova e Atlético, e na quinta o Cruzeiro e América. Os 4 semifinalistas sairão desses 6 times, tá? E aí a gente vai ter, não é a primeira vez que isso acontece, eu tô até escrevendo uma coluna sobre isso, não é a primeira vez que isso acontece, nem a última que acontecerá, mas na quarta, para o Cruzeiro, o melhor é que o Atlético vença, ou no mínimo empate com o Tombense, porque o Tombense é o segundo colocado do grupo dele. Então, se o Tombense não vencer na Arena MRV, o Cruzeiro entra em campo contra o América, ainda líder, e pode ampliar essa vantagem em relação ao time de Tombos. E na quinta-feira, no clássico, o melhor para o Atlético é que o Cruzeiro não perca para o América. Por quê? Porque o Atlético ainda joga contra o América. Então, se o Atlético vence o Tombense na quarta, ele garante um lugar entre os 4 primeiros colocados. Isso é matemático. Nem que seja como o melhor segundo colocado. E se o Cruzeiro vence ou empata com o América, no clássico, o Atlético tem a chance de ultrapassar o América. Aí, no mínimo, ter a segunda campanha como o primeiro colocado do grupo dele, e aí a vantagem, no mínimo, nas semifinais. E aí a gente ainda tem esse Vila Nova e Atlético. O Vila é o líder do grupo do Galo, e o Atlético tem uma situação de uma tabela, né, Cláudio, muito mais favorável do que o América. O América tem agora, nas últimas 4 rodadas, 2 clássicos contra Cruzeiro e Atlético, e na última rodada, o Tombense lá em Tombos. A América tem um Vila também nesse meio tempo, né? E o Vila no Independência. Então, quer dizer, o América joga contra todos os times praticamente que estão brigando para poder chegar. Ele só não joga contra do grupo dele. Já o Atlético... Ele já pegou o Atlético, Cruzeiro e o Tombense fora. E ele não pega o América porque ele está no mesmo grupo. Ele não pega o América porque eles são do mesmo grupo. Então, é a rodada mais importante da fase classificatória do Campeonato Mineiro. Essa que a gente terá quarta, com 5 jogos, e na quinta-feira, com o clássico Cruzeiro e América. Ao final dessa rodada, Cirilo, a gente vai ter a semifinal muito bem encaminhada, dependendo dos resultados, claro. Mas, de toda forma, a gente tendo vencedores nos jogos, a gente vai ter as semifinais muito bem encaminhadas. E vencedor pode ser qualquer um, tá? Se o Tombense ganhar do Atlético, o Atlético do Tombense, o Cruzeiro ganhar do América, o América do Cruzeiro, ou o Vila do Atlético e o Atlético do América. É a rodada mais importante do
Campeonato Mineiro, e interessa diretamente ao Galo, por quê? Porque hoje ele estaria fora da semifinal. Se ele vencer o Tombense, aí ele já estará no grupo semifinalista se o campeonato acabasse agora. É curioso, né, Léo, que quando a gente pega a tabela, fazia, mas o Atlético só fez 4 pontos em 4 rodadas, logo o Atlético, o melhor time aí, tido como a principal equipe aí do interior nos últimos anos, pelo trabalho que vem fazendo e tal, juntamente ao Tombense, evidentemente, mas o Atlético teve, além da estreia contra o Ipatinga que ele venceu, ele tem o Cruzeiro fora de casa, consegue 1 ponto. Na sequência, ele tem o jogo contra o Tombense, que é esse confronto importante entre duas das forças do interior. Depois ele tem o Atlético, enfim. E esse Atlético, Léo Figueiredo, o quão confiante você está que o Atlético possa embalar após essa vitória fora de casa contra uma equipe considerada forte, o Atlético, o time do interior. Eu ia falar bom dia, tô meio perdido. Boa tarde, Léo Figueiredo. Boa tarde, João Vitor, Cirilo, tá tudo certo. No carnaval você pode dar bom dia quando é boa tarde, boa noite quando é bom dia. Tem gente que acordou 5 horas da manhã pra ir pro bloco. Não, olha só, lá no Catar já são 5 horas da tarde. Sim. Tem alguns lugares que ainda não é meio-dia, sei lá. É verdade. Então, Cirilo, aqui já é meio-dia. Tá tudo certo. Olha só, eu espero que o Atlético dê uma arrancada, Cirilo, porque o Galo demorou e está demorando a entrar em 2024, né? O jogo contra o Atlético, o resultado foi muito importante, o resultado foi muito bom, mas não foi um grande jogo do Galo, não. Não foi o Atlético ainda que a gente esperava ver já desde o início de ano, e estou considerando que é um início de temporada, e não espero que o Atlético, né? Não esperava que o Galo começasse voando 2024, mas não esperava que o Atlético começasse tropeçando, né? E o jogo contra o Atlético é um jogo diferente, porque é um jogo mais difícil. Foi um jogo em São João del Rei. E, mas o Hulk salvou o Galo. O Hulk e o Everson, né? O Hulk salvou o Galo. É por isso mesmo que o Atlético paga um salário bom pra ele, e ele é o ídolo do clube, e ele tá ali pra isso mesmo. Agora, o coletivo do Atlético precisa evoluir. Eu vejo ainda uma certa dificuldade para o Felipão em encontrar o melhor lugar do Scarpa. Por quê? Se com o Felipão no Palmeiras o Scarpa jogou do lado esquerdo, com outros treinadores o Scarpa jogou pelo lado direito. Acho que ele tem qualidade para jogar nas duas. Mas o Felipão no jogo contra o Atlético, para mim, ele errou. Ele colocou o Scarpa, manteve o Scarpa na esquerda e colocou o Igor na direita. Sendo que o melhor momento do Igor Gomes no Atlético foi com o Felipão na esquerda. E o Gustavo Scarpa joga bem na direita. Então, são algumas situações que o Felipão, eu imagino, e aí é minha opinião, ele tem a dele, mas eu acho que ele vai encontrando aí o melhor momento pro Atlético. Já sofreu com baixas no início, ele tem um ótimo elenco? Tem, mas, cara, você já perdeu o Zaratio, que é importante no meio-campo. E o Lemos, que vinha sendo o melhor zagueiro do Atlético, foi troféu Guará, o Lemos. Então, ele já teve que mexer algumas coisas. Eu espero, Cirilo, que o Atlético evolua. Eu não acho que o Galo vai dar um clique, né? Pá! E já vai começar, vai fazer um grande jogo contra o Tombense, aí quando jogar contra o América vai ganhar muito bem, mas eu espero que o Atlético entre num esquema de evolução. O Galo jogou melhor contra o Atlético do que jogou contra o Cruzeiro? Sim. O Atlético vai ter que jogar melhor na próxima partida do que jogou contra o Atlético? Sim. E assim o Atlético vai para chegar às semifinais, na hora que a onça for beber água mesmo, o Atlético estar em bom nível para disputar esse Campeonato Mineiro. Mas o início, acho que não é uma opinião só minha, acho que é de toda a torcida do Atlético, ainda não empolgou. Cláudio, dias importantes aí para ajustes nesse Atlético, e quarta-feira tem Arena MRV de novo, Rezende? É isso mesmo, e a gente vai ter a zaga considerada, entre aspas, né, reserva do Atlético, porque o Felipão começou o ano com Gemerson e Lemos. E os dois estão fora quarta-feira. O Lemos está lesionado, o Felipão entregou na entrevista que Lemos e Zaratio ele perdeu ambos por cerca de 30 dias, né? Então é um período aí considerável. O Lemos está fora e o Gemerson em 4 jogos recebeu 3 amarelos, então já está suspenso. O Gemerson fica fora do jogo. O Igor Rabelo já jogou em São João del Rei como titular e agora vai surgir a oportunidade para o Bruno Fux. Tem muito torcedor querendo o Fux e agora vai ter essa chance para jogar ao lado do Igor Rabelo nesse jogo de quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala de outras possibilidades do Galo. Vamos falar aí, surgindo oportunidades, né? Surgindo possibilidades para o Vargas. Vamos ver se aí agora pode ter alguma coisa mais concreta para o Vargas. Tem times brasileiros de olho nele, viu, Cirilo? O Felipão tá numa fase da carreira, Cláudio, que pensou, falou, né? Nessa história de departamento médico, os caras vão ficar 30 dias fora. O clube tem uma bobagem de não falar, né? Os clubes todos não é Atlético, não são todos. O
cara machucou, você não sabe se ele vai ficar 2, 3, 4 semanas, 2 meses, você não sabe quanto tempo vai ficar fora. Filipão chegou na entrevista com simplicidade, 30 dias fora, e é isso aí. Lógico que pode variar um pouco entre um e outro, mas tem uma noção agora aí, que é um período de 30 dias para ambos, né? Teve uma época, quando surgiu a primeira explicação para isso, para não divulgar, é que o clube não queria criar uma falsa esperança no torcedor. É só ir e atualizando. o jogador voltar depois, ou até mesmo o jogador poderia voltar antes. Cara, isso é uma informação. Lesão grau 1 demanda 4 semanas. Cara, 3 semanas. Nem o torcedor, nem o jogador, nem o jornalista, todo mundo que está envolvido no futebol, ninguém quer que ninguém se machuque. E não é a preciso, gente quer né? que o jogador volte antes mesmo. Agora, o Zarate tá para voltar em 1 mês. É isso aí. Mas o Zarate demorou 5 semanas ao invés de 4. Avisa uma semana Aí, aí a gente vai vir aqui e falar, olha, tá vendo? Esse departamento médico não trabalha. Gente, o que é isso? Isso é uma informação para o torcedor. Sabe por quê, ô Cirilo? Não só para o torcedor. Sejamos justos, pra gente também. A gente começa a traçar cenários onde a gente fica imaginando. Daqui a pouco começa uma Libertadores pro Galo, né? Aí você já começa a pensar, o Filipão precisa talvez ter alternativa. Porque imagina se ele não tem um Zarate, ou se o Scarpa tivesse machucado, ou o Paulinho. Então, isso tudo faz parte das conjecturas ali que envolvem, né, o futebol, cara. Eu acho, com todo o respeito, eu acho uma bobagem isso de não informar o tempo que o cara vai ficar parado. Se ficar mais, não é por incompetência do departamento médico, não. É porque o corpo humano não é a ciência exata, não. Cada um reage, Cada um reage de uma maneira. Agora, é muito bom para o torcedor, é bom sim para o jornalismo, também defendo aqui o nosso lado, porque a gente fica com o cenário devido para poder traçar e informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Quando fala, não, machucou por tempo indeterminado. Sem previsão de retorno. Claro que tem previsão de retorno. Você não quer falar que tem previsão de retorno, mas que tem. Enfim, Cláudio Rezende volta daqui a pouco com mais do Atlético. Vamos lá, Cláudio. Vamos sem lá. rancor, Rezende. Vamos lá, sem rancor nenhum. O Léo não tá dormindo, o Savinho tá deixando ele nervoso. Cara, o Savinho tá jogando muito e eu tô com receio. O Savinho hoje pode acabar com o jogo. Tá indo bem. O Real Madrid não tem zagueiro. Agora, o Cláudio. O Galo tá doido pra vender o Savinho, hein, Rezende? Eu recebi. Vender, City, hein? É porque nessa onda de zagueiros, eu recebi aqui agora no Twitter um torcedor atleticano falando: por que você não critica o Filipão, que o Atlético, por que ele põe o Gemerson? Você só critica o Real Madrid? Não, eu também não colocaria o Gemerson titular. Sempre falei aqui que o Igor Rabelo seria meu titular. Mas, Cláudio, no futebol brasileiro, ter 4 zagueiros como o Atlético tem à disposição é um luxo. E o Gemerson deu uma brecha agora, né? Não vai jogar, vamos ver como que vão se portar ali a zaga, os dois juntos. O Igor Rabelo e também o Bruno Fux. Ô, Cirilo e amigos, o Galo foi condenado na FIFA a pagar em até 45 dias um valor de $336 mil, que hoje dá R$1.600.000, mais juros de 5%, por conta do não pagamento ao colombiano Dylan Borrero na venda do Galo ao New England, que aconteceu. O Atlético vai ter que pagar esse valor ou pode ter aquelas punições da FIFA, né? A punição de transfer ban, entre outros assuntos. Então o Galo vai tentar ainda fazer esse pagamento, vai ter que fazer o pagamento, então, em 45 dias de pouco mais de R$1.600.000, nesse caso aí do Dylan Borrero. É uma condenação da FIFA e a gente sabe que FIFA não tem muito para onde fugir. O Vargas não foi relacionado pelos 2 últimos jogos no Atlético. No último jogo, além do Vargas, o Allan Kardec estão claramente fora dos planos, né? Principalmente o Vargas, que a gente já vinha dizendo. Nosso colega Thiago Fernandes deu uma informação trazendo alguns times brasileiros querendo esse jogador, o Vargas. Bahia e Fortaleza estariam de olho no Vargas. Por enquanto não teve nenhuma proposta na mesa para o Atlético. Além desses clubes, estariam interessados nele também uma equipe mexicana. O Vargas já jogou no México, né, antes de vir pro Galo, e o Cobreloa, do Chile, que é o país dele. Só que o Cobreloa não vai ter condição financeira de arcar com os salários do Vargas. O que pega aí realmente é a questão salarial. Tanto Bahia quanto Fortaleza não estaria disposto a pagar o que o Atlético hoje paga ao Vargas. Agora, se chegar um valor um pouco menor, com um contrato maior, o Vargas tem vínculo só até o final do ano com o Atlético. Se ele pegar um contrato aí de 2 anos, no mínimo, eu acredito que possa dar negócio. O Vargas vem ficando fora de lista dos relacionados do Atlético agora. O Galo não teve ainda ali na mesa, Cirilo, aquela proposta para liberar o jogador e nem agrade também ao Vargas. Mas
essas propostas deverão aparecer porque o próprio empresário do jogador já está disponível aí, está colocando o nome ao mercado brasileiro e também sul-americano. Pô, Cláudio, já mais do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Atlético, Cláudio Rezende. Os ingressos estão à venda aí para Atlético e Tombense, quarta-feira de cinzas, 8 da noite na Arena MRV, a partir de R$30 para sócios do Atlético. Trouxemos aqui no Rádio Esportes, Cirilo, que Bruno Fux deve ter a primeira chance na temporada ao lado do Igor Rabelo. Gemerson suspenso, Lemos lesionado. O técnico Felipão será obrigado a mexer no time novamente, Cirilo.